Pessoal, eu vou deixar aqui anotado neste áudio algumas anotações, algumas coisas assim que nós podemos pontuar sobre a oração. Nosso último encontro, o tema foi esse, a oração. E eu queria deixar aqui pontuado para vocês algumas informações importantes que vai ajudar na assimilação do conteúdo e, consequentemente, vocês poderão estudar, aprofundar essa ideia que eu acho que vai ser útil para criar hábito, né, para ajudar a gente vivenciar a nossa vida espiritual, vivenciar a nossa vida orante. E eu vou fazer isso, pontuar essas informações em formas de perguntas, para que possa ficar mais claro a assimilação do conteúdo. O que é oração? A oração, ela é a elevação do nosso coração a Deus. É falar com Deus, isso nós já sabemos. Para rezar, é preciso uma atitude de fé. A oração, inclusive, alimenta a fé. É importante a gente compreender isso. Oração, então, é falar com Deus. É a nossa elevação do nosso coração a Deus. Que sentido tem a oração? Bem, nós oramos porque em nós há um desejo muito grande de Deus, porque foi Deus que nos criou. Daí o sentido da oração. Em nós habita esse desejo enorme por Deus. E como diz Santo Agostinho, nosso coração está irrequieto e ele só deixa de ser irrequieto quando repousamos em Ti. Isso é Santo Agostinho que diz. E o Salmo também diz, a minha alma tem sede de Deus e deseja a Deus com ardor. Também nós oramos porque nós temos necessidades. Nós temos a necessidade de pedir proteção, nós temos a necessidade de pedir forças para adquirir o alimento, nós temos a necessidade de pedir para que possamos realizar os desejos do nosso coração, que nos realize como pessoas, que nos realize como seres humanos. E também temos a necessidade de rezar um pelos outros. Então aí está o sentido da oração. Nós rezamos porque dependemos de Deus e nós rezamos também porque nós temos necessidades. E quais os principais tipos de oração? Bem, nós podemos elencar pelo menos seis tipos de oração. Nós temos aí a oração de adoração a Deus. Todos nós sabemos que é obrigação e dever nosso prestar culto a Deus. Então, a oração de adoração reconhece a Deus como o Senhor de tudo e o Senhor das nossas vidas. Temos a oração de súplica, onde elevamos a Deus a nossa súplica, nós pedimos por nós e pelas nossas necessidades. Há a oração de ação de graças, é a oração em que nós elevamos a Deus agradecendo por todos os seus dons, por todos os bens e pelo seu amor por nós. Tem a oração de intercessão, que é a oração que nós pedimos pelos outros, né? A gente intercede pelas pessoas que nós amamos e pedimos pelas suas necessidades. Tem a oração de louvor, que é o ato de bendizer a Deus, cantar a Deus, glorificar a Deus pelas maravilhas que Ele faz em nossas vidas e na criação. E tem a oração de bênção, que é o ato de abençoar as pessoas, de abençoar uns aos outros e de pedir a bênção de Deus. Então, esses 6 elementos constituem os vários tipos de oração. Em alguns casos desse, nós nos prostramos diante de Deus e a Ele falamos conforme as nossas necessidades, ou também porque temos não só as necessidades materiais, como já foi falado, mas também a necessidade de sentir a presença de Deus, de estar com Deus e de ser amado por Ele. Por que devemos pedir a Deus se Ele sabe tudo do que precisamos? Esta é uma pergunta interessante. Por que nós devemos pedir a Deus? Primeiro, para exercitar a humildade.
A humildade em reconhecer que nós não somos deuses, nós somos seres humanos precisados de Deus. E Deus sabe tudo, mas deixe que a gente peça para que a gente entenda que Ele é Deus e nós somos criaturas, filhos e filhas de seu amor, de obra de sua criação. Quais gestos indicam uma forma de orar? Quais gestos indicam que nós estamos rezando? Bem, nós temos alguns gestos, por exemplo, ficar de pé. Ficar de pé indica prontidão, disponibilidade, e nós ficamos de pé e elevamos as nossas mãos a Deus, como quem está clamando, como quem está pedindo, e ao mesmo tempo como quem está pronto para executar a sua vontade. Sentados indica escuta, indica abertura do coração para Deus, para o ouvir. Prostrado também indica tanto adoração, como indica uma entrega total a Deus. A prostração é aquela que você se deita no chão, colocado a cabeça ao chão, e ali a gente ora estando na presença de Deus. Mãos unidas. Mãos unidas tanto indica concentração, como indica fé, confiança, também entrega total a Deus. Isso são alguns gestos que nos ajudam a rezar. E de joelhos, pronto, de joelhos identifica adoração, identifica que nós somos precisados de Deus. É suficiente orar quando se tem vontade? Não, não é suficiente orar quando se tem vontade, porque se a gente vai rezar só quando a gente tem vontade, a gente nunca vai rezar, porque nem sempre a vontade vem, não é verdade? Então a gente não deve orar, rezar somente quando a gente tem vontade. A oração ela precisa ser cultivada, exercitada, ela precisa pegar ritmo em nós. Não é algo espontâneo que nasce por si só, de maneira nenhuma. Então a oração precisa ser exercitada, precisamos criar hábitos de oração, precisamos criar hábito para rezar. E quando a gente cria hábito, quando a gente reza, então nós criamos assim um ritmo orante, criamos uma vida espiritual para nós. E temos que lembrar sempre, rezar quando se tem vontade não alimenta a vida interior, a vida do coração. Então nós precisamos criar hábito, pessoal. A gente precisa criar hábito de rezar, a gente precisa criar esse ritmo. Principalmente quando nós passamos por dificuldades, é nesse momento que a gente vai ver que ter criado um hábito de rezar ajuda bastante a passar pelas tormentas da vida. Quais jeitos de rezar existem? Bem, existe o jeito de rezar, a oração vocal. O que é a oração vocal? É rezar com a boca, emitir um som. Esse é o mais comum, todo mundo sabe. Então, rezar, orar, então é a gente emitir um som com a boca. Isso se chama oração vocal. Mas também existe outro jeito, que é a oração mental. Bem, a oração mental não confundir com imaginação. Eu estou imaginando que eu estou rezando e estou rezando, de maneira nenhuma. A oração mental, ela é uma oração em que nós exercitamos a mente. Assim como eu estou falando com você, então agora eu estou falando também com Deus, com minha mente. Por exemplo, Jesus, misericórdia. Então estou repetindo com minha mente, Jesus, misericórdia. Então a oração mental existe, é um exercício com a mente, em que nos predispomos diante de Deus e a Ele falamos mentalmente. E também existe a oração do coração, que essa é mais difícil, e a oração do coração ela se ajusta pela respiração. Isso precisa de técnica, precisa de hábito. Por exemplo, os monges têm muita facilidade de praticar essa forma de oração. Mas também o povo pratica esta forma de oração, sobretudo com a mantra. Porque a mantra, quando a gente a repete, cria um ritmo, ela vocalmente, depois mentalmente, e depois ela passa para o coração, junto com a respiração, e volta e meia nos pegamos rezando com o coração, nos apercebemos rezando com o coração. Então também se reza com o coração, mas isso precisa de exercício, precisa de praticar, e também é uma forma de rezar entre nós. Quando se deve orar? Gente, se deve orar
todos os dias. A igreja recomenda a oração diária, pela manhã, à noite. Então, temos que rezar. A igreja diz, olha, reza a oração da manhã e reza a oração da noite. Agora, a tradição da igreja diz que a igreja deve rezar pelo menos 7 vezes por dia. É o que faz, por exemplo, os monges, os padres, os diáconos, as freiras. E essa forma de oração, 7 vezes por dia, tem todo um ritual que é chamado ofício divino ou liturgia das horas. É um livro que contém salmos, que contém cânticos, e esse grupo de pessoas, eles rezam 7 vezes durante o dia, que é às 6 da manhã, às 9 horas, ao meio-dia, 3 horas da tarde, ao pôr do sol por volta entre 17 e 18 horas, à noite às 22 horas, e ainda tem uma oração devocional que eles podem fazer, que é a leitura da Palavra de Deus, conhecida como ofício divino das leituras. Bem, além dessa forma da igreja rezar, dessa tradição de rezar 7 vezes por dia, a igreja recomenda vivamente que os fiéis pelo menos tenham 2 momentos de oração por dia, pelo menos pela manhã antes do trabalho e à noite antes de dormir. Como se deve orar? Há muitos meios, pessoal, há muitos meios. Geralmente, o povo reza as orações mais comuns, Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai, Credo, Salve Rainha, ou uma outra oração qualquer, principalmente uma oração dirigida a um santo ou uma santa ou a Nossa Senhora. A igreja, além dessas orações, recomenda que tenhamos também o hábito de rezar com a Bíblia, sobretudo os salmos. Esse também é um outro meio da gente rezar. Os Salmos é um livro de orações que está contido na Bíblia, no Antigo Testamento, e a igreja recomenda vivamente que os cristãos tomem posse dos Salmos, faça dos Salmos a sua oração predileta. Outro meio de oração é a leitura orante da Bíblia, ou seja, ler a Bíblia, você pega um capítulo por dia, você lê aquele texto, você medita aquele texto. Esse também é um meio que a gente pode usar como oração. E é muito cultivado dentro da igreja. E é um dos meios mais antigos, ele tem mais de 2000 anos, que a igreja utiliza esse meio, que é chamada Lectio Divina, ou leitura orante da Bíblia. Existem também outros meios, como por exemplo o terço de Nossa Senhora, o terço da Misericórdia, a própria mantra, a via sacra. Todos esses são meios de oração que nos ajudam a criar hábito, que nos ajuda a criar uma vida orante, uma vida espiritual, e que é recomendado vivamente a todos os fiéis, a cada um de nós que participamos da comunidade. Quais os efeitos da oração? Se a gente reza, ela deve ter algum efeito psicológico, algum efeito espiritual e algum efeito de ordem moral, social na gente e na nossa vida. Então, quais os efeitos da oração? Bem, as pessoas que são experimentadas, que têm o hábito de praticar a oração, de rezar a oração, elas narram que muitas vezes, quando elas vão orar, quando elas vão rezar, elas saem da oração, quando elas narram, de uma outra forma. Às vezes, as suas expectativas são satisfeitas, às vezes estão tristes e saem consoladas, às vezes desanimadas e obtêm forças para enfrentar esse desânimo, às vezes querem esquecer as aflições e saem com atenção redobrada e com vigor para enfrentar tais aflições. Em outro momento, as pessoas estão inquietas e ficam sossegadas, e em outros momentos as pessoas recebem até mesmo uma missão de Deus através da oração. Mas o grande efeito da oração é o encontro da gente com Deus. Nós nos encontramos com Deus e Deus se encontra com a gente. A gente pode dizer que o principal efeito da oração, nesse caso, neste encontro com Deus, a gente sai transformado de algum modo e diante de nós se abrem muitos caminhos, se abrem muitas possibilidades quando nós rezamos. Então, para você ver como a oração é importante, como a oração
tem efeito, como a oração realmente é um instrumento que alimenta a nossa vida interior, alimenta a nossa vida espiritual. Recomendo vivamente a todos vocês que pratiquem a oração. Como vimos aí, vários métodos, vários jeitos de rezar, vários instrumentos que nos ajudam a criar um hábito de oração. E a oração é válida. Isso já é comprovado pela ciência. Se você for ao YouTube, se você for pesquisar na internet, tem vários trabalhos de cientistas, tem vários testemunhos de quanto é importante a vida de oração, praticar uma forma de oração. Então, para não prolongar muito, eu vou ficar por aqui com essas informações para vocês, que eu gostaria que vocês ouvissem esse áudio uma vez, duas vezes, várias vezes, e perguntassem a si mesmo: como é que está o meu hábito orante? Como é que está a minha vida de oração? Eu tenho uma vida de oração praticante? Em outra oportunidade, vou falar também sobre a meditação e a contemplação. Tá ok, pessoal?